Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esta reflexão semanal. Estamos no último domingo de setembro e vamos fazer uma reflexão muito interessante a respeito de Lázaro e do rico. E vamos tentar entender o que isso significa para cada um de nós. Vamos então iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, porque não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho que a gente acabou de ouvir conta essa história do mendigo Lázaro, que estava à beira, na porta da casa de um rico e muito avarento, e que não repartia os seus bens com os menos favorecidos. E Lázaro não conseguia nem comer as migalhas da mesa desse rico, dos banquetes desse rico. Acontece que tanto o rico quanto Lázaro morreram. E Lázaro, portanto, junto de Deus, porque Deus o acolheu, ficava pensando e ficava imaginando como que seria se a vida dele tivesse sido diferente. Porém, o rico, como diz na história, o rico ficava conversando com Deus e pedindo: meu Deus, eu passei uma vida toda de maldade, não pensando nas pessoas, mas manda alguém lá para que os meus irmãos, os meus familiares não façam a mesma coisa que eu fiz. Mas Deus falou: não tem jeito, agora eles têm lá os profetas, eles têm as pessoas que estão ensinando, é só eles seguirem. Mas se tiver alguém que venha do alto para poder falar, e Deus fala que o que tem aqui para ensinar já é o suficiente. Vejam bem, Lázaro, enquanto estava naquela vida de sofrimento, passou resignado, foi sofrendo aquilo tudo, enquanto o rico abastado
se divertia e comia e bebia junto com os amigos, e de repente Lázaro é que tem o lugar de destaque nos céus. Bom, o que isso tem a ver com a gente? Se a gente for pobre, a gente tem que ser resignado, a gente tem que ficar sofrendo o tempo inteiro. Não é isso, não é esse o sentido. E também não significa que a gente tem que viver nessa pobreza, nessa miséria, para poder ter um lugar diante de Deus. Não é isso. Mas significa que a gente não pode ter uma vida como esse do rico, que não atende às necessidades das pessoas, que tem uma vida abastada e não se lembra que há mais pessoas ao seu lado. O que significa é que, assim como Lázaro esteve sempre à mercê da esperança, à mercê de que a sua vida pudesse melhorar, sim, nós também precisamos ter uma vida de esperança, uma vida que realmente abra o nosso coração. E ao contrário, se a gente tiver possibilidade de ajudar as pessoas, esse é o ensinamento de Jesus Cristo. Para que a gente não fique depois imaginando, quando eu estiver junto de Deus eu vou pensar, ou então mais para frente eu vou pensar em ajudar. Não, é agora, é já, é para sempre. E é esse sentido de acolhida, de abertura, de coração bondoso que dá sentido à nossa vida de cristãos. Então nós precisamos perceber se nós estamos tendo uma vida realmente de abertura para os outros ou de fechamento e de afastamento daqueles que não convivem com a gente no nosso estilo de vida. Pense nisso. Peçamos que Deus nos ajude cada vez mais para que possamos viver intensamente, cada vez mais, os ensinamentos de Jesus Cristo. E para isso peçamos a bênção de Deus para nossos familiares, parentes e amigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.